Oi, gente, aqui é a Mel e hoje eu vim falar tudo sobre a minha nova planilha de estudos. Ela é gratuita e expande a versão só de questões que eu já postei aqui. Tem 4 cores que você pode mudar a qualquer momento e ela tem espaço até para 20 matérias. Assim como a de questões, ela não é datada e o cadastro é feito questão a questão. Por isso, recomendo ela para quem já está avançado na preparação ou que precisa de uma visão mais aprofundada sobre os erros. São 34 abas, que incluem a configuração, o acesso rápido, o dashboard, cadastro de questões, o cronograma dinâmico, um gerenciador de aulas, as listas de exercício, caderno de erros, o calendário, que é meu favorito, o controle de hábitos, o controle de provas e simulados, o controle de redação, o caderno de erros de redação, o controle de horas e, por fim, as 20 abas dedicadas para cada uma das matérias. Outra novidade é que essa planilha vem com um manual escrito, disponível no meu Notion, para que você possa sempre estar consultando caso precise de ajuda. O link para a planilha está na descrição do vídeo e é necessário fazer uma cópia para começar a editar. Para isso, vá em Arquivo, no canto superior esquerdo e selecione Fazer uma cópia. Com a cópia pronta, podemos começar a personalizar. Na aba de configuração, temos 4 colunas. Na primeira coluna, você define como deseja ser chamado e pode adicionar o seu avatar. Para mudar o seu avatar, clique na célula vazia em C14, depois vá em Inserir imagem na célula. Com isso, o Google vai abrir o menu para você enviar a imagem que você quiser e, depois de escolhida a foto, ela já vai aparecer no dashboard e no acesso rápido. A planilha tem 4 temas: roxo, que é o padrão, azul, rosa e o preto e branco. Para escolher, basta selecionar o tema e a parte boa é que você pode mudar a cor a qualquer momento. Abaixo da escolha do tema tem um aviso que essa planilha é completamente gratuita e, ao lado, tem o link e o QR Code caso deseje apoiar o meu trabalho financeiramente. Você pode ler o QR Code com o celular ou clicar no link, que é na Live Pix, e lá você vai poder mandar uma mensagem com qualquer quantia acima de R$ 1. Não precisa de um cadastro e funciona como um Pix normal, então é bem rápido e qualquer quantia ajuda. Mas, como eu sempre falo, só de você estar aqui assistindo esse vídeo já contribui com o meu trabalho. Também gostaria de agradecer o Felipe, o Matheus, a Ana e a Rose pelo apoio, além de todo mundo que está sempre compartilhando e postando minhas planilhas por aí. Muito obrigada, gente! Seguindo para as configurações das matérias, essa planilha suporta até 20 e cada matéria tem a sua própria página. Então é muito importante que você preste atenção nessa parte do vídeo. Na tabela de matérias temos 3 colunas: a K para grupo, a L para abreviação e M para o nome da matéria. Você pode escolher um grupo entre 5 para ficar vinculado a cada matéria. Na prática, isso significa que você pode dividir as matérias de diversos jeitos, como, por exemplo, por área do conhecimento ou por conhecimentos gerais e específicos, se você é concurseiro. Selecione o grupo a qual a matéria pertence e depois preencha a abreviação e o nome da matéria, ambos essenciais. Agora que você já escolheu o nome para cada matéria, vamos para a aba da matéria. Você pode fazer isso clicando no menu no canto inferior esquerdo ou ao lado do nome da matéria, que deixei linkado ali para facilitar. Na aba da matéria 1, aparece Artes no título, porque nesse exemplo preenchi como Artes na configuração. É importante renomear cada aba de matéria para que as fórmulas da planilha funcionem como esperado. Para isso, clique 2 vezes no nome da aba e digite o mesmo nome que escolheu para a matéria. Tem que ser igual. Se você preferir usar um emoji ali para deixar mais bonito o nome da aba, você precisa colocar o emoji lá em configuração. Você também pode renomear a aba clicando com o botão direito nela. Caso não encontre, é a 4ª opção de cima para baixo. Depois de renomear todas as abas das matérias que deseja, a planilha já está pronta para uso. E, como já estamos na aba de matérias, vou explicar tudo o que temos aqui. Todas as abas de matérias são iguais, exceto pelo título. E, no cabeçalho, é possível ver as informações gerais. Em D, temos o total de questões, em E, o total de acertos, em F, o total de erros e em G, o total de chutes. Em H, temos o desempenho real, que desconta cada chute dos seus acertos, e o desempenho aparente. Em I, é só a relação dos seus acertos e o total de questões, sem outros descontos. Em J, temos o grupo que foi definido para aquela matéria, então nesse exemplo podemos ver que artes faz parte de linguagens. Já em K, temos a importância da matéria e você pode escolher entre 5 opções. Agora, arrastando a tela um pouco mais para a direita, temos os erros por categoria e a confiança geral. Cada aba tem espaço para até 300 assuntos e você pode preencher com o que você quiser. Cada assunto tem a sua própria contagem de questões e é preenchida automaticamente de acordo com o que você cadastrar na aba de cadastro de questões, o que já é uma grande ajuda para entender o que em cada matéria você precisa melhorar. A planilha dará sugestões de como estudar cada assunto dependendo do número de questões, do desempenho
desempenho, do tipo de erro e da sua confiança na hora de responder as questões. A primeira sugestão é referente ao número de questões, até porque é através das questões que vamos entender como estudar. Até 30 questões, a planilha vai sugerir que você faça mais questões. De 30 a 60, ela dirá para você fazer o caderno de erros, que pode ser na própria planilha ou num caderninho físico, que é o que eu mais recomendo. A partir de 60 questões, ela irá sugerir que você faça mais flashcards que questões. É claro que cada assunto pode precisar de menos ou mais questões. Por isso é uma sugestão, mas para você ter um norte no assunto do que uma regra para seguir 100%. Até porque matérias como matemática precisam de muito mais questões que isso. Agora, matérias como educação física, como artes, não precisam de tantas questões assim. A segunda sugestão é referente ao seu desempenho real, ou seja, aquele que desconta os chutes dos seus acertos. Até 65%, a planilha irá sugerir que você estude a teoria. De 65% a 85%, que faça mais questões e, acima de 85%, que estude o assunto por resumos ou pelo Anki. A terceira sugestão é referente ao tipo de erro mais comum que você tem no assunto. Se você erra por falta de conteúdo, a sugestão é que você veja a teoria. Se você erra por tempo, é prática que você está precisando. Já se o seu problema são pegadinhas, a recomendação é manter um caderno de erros para se lembrar das pegadinhas mais comuns. Agora, se o seu problema é interpretação, ela vai indicar que estude técnicas de interpretação de texto e, por fim, se você errar mais por atenção, a planilha dirá para você criar o hábito de revisar o comando e a resposta antes de marcar. A quarta sugestão é referente à confiança. Se você marca mais certeza no assunto, não tem muito o que fazer, então a planilha não dará sugestão. Mas, se você fica muito em dúvida, a planilha irá sugerir que reforce as lacunas teóricas e a interpretação de texto. Agora, se você está chutando muito, o problema está na teoria. Depois de entender como funciona o básico da sua planilha e a aba de matérias, quero falar mais sobre o acesso rápido, que é uma espécie de menu onde você pode ter uma visão geral de tudo que precisa ser feito, tanto no dia como na semana. Na visão diária, temos 4 seções. A primeira seção começa com a foto que você configurou lá no dashboard, a sua ofensiva e a hora. Abaixo disso, temos o checklist do ciclo ou o cronograma de estudos. Na segunda seção, temos a data, o tempo que você estudou no dia, a quantidade de questões que você fez e o status da sua meta diária. Depois, podemos ver tudo que está previsto para hoje, das revisões até as etapas do estudo. Na coluna R, coloquei vários atalhos de abas importantes para a planilha e, na terceira seção, um checklist diário. Já na quarta seção, temos um resumo dos hábitos mais importantes além do estudo, que são hábitos relacionados com sono, alimentação, atividade física, meditação e, por último, a saúde geral. Abaixo disso, temos um espaço para você anotar os livros que está lendo no momento, mais 3 atalhos úteis para abas da planilha e um espaço para você colocar os seus próprios atalhos e um lembrete. Descendo a tela, temos a segunda parte do acesso rápido, que tem um resumo semanal. Você pode definir a meta de questões da semana, além de ver quantas questões fez em cada dia, como foi a execução dos seus hábitos e quais áreas foram melhores, além de poder acompanhar a proporção semanal das horas estudadas. Também deixei um checklist semanal para ajudar nas tarefas. Eu sei que é muita informação, então vou usar o acesso rápido para comentar cada parte da planilha. Juro que é muito mais simples que parece. Começando pela primeira seção da primeira parte, a tabela abaixo da foto, você pode visualizar o seu ciclo ou cronograma em formato de checklist. Você pode selecionar o dia da semana ou etapa que deseja acompanhar e, de acordo com o seu progresso, pode ir marcando as atividades. Caso queira marcar ou desmarcar várias caixinhas de uma só vez, basta selecionar todas e apertar espaço no teclado. A primeira vez marca, a segunda vez desmarca. Para cadastrar o ciclo ou cronograma, vamos clicar no atalho Ciclo e Cronograma, na quarta seção, que vai nos levar para a aba de calendário. Aqui você pode ver um emoji de foguete no canto superior esquerdo. É o atalho para retornar ao acesso rápido que todas as abas possuem. Depois, temos a parte de cadastrar o ciclo e uma caixinha para trocar um por outro. Caso você já tenha visto o meu vídeo sobre ciclo de estudos, vai perceber que essa parte é muito parecida com a minha calculadora, e não é por acaso. Criei uma planilha que considera as suas dificuldades, a quantidade de questões e o peso de cada matéria. Uma vez que você criou o ciclo por lá, basta só copiar o que foi gerado para cada dia da semana ou etapa. Preciso ressaltar que o seu ciclo não precisa ter 7 etapas, apesar de existirem 7 espaços aqui. É só para dar mais opções para quem prefere seguir um cronograma tradicional ou que usou a ferramenta de converter o ciclo para cronograma lá na planilha. Já aqui estamos na aba do calendário, vou comentar tudo que temos aqui. Arrastando a tela para a esquerda, podemos ver o calendário de atividades. No canto
canto superior esquerdo, temos a data e um mini calendário para consulta, que você pode mudar o mês e o ano, além de poder selecionar se quer considerar segunda ou domingo como o primeiro dia da semana. Abaixo do mini calendário, temos a consulta por dia, que é a versão expandida lá do acesso rápido, onde você pode ver até 15 aulas, listas e revisões do dia. Essa parte é automática, a planilha vai pegar o que você já cadastrou na aba das aulas, na aba das listas e as revisões do cronograma dinâmico. Então aqui é apenas para visualização das tarefas já programadas. O mesmo vale para o calendário de atividades completo, na parte direita, que atualiza de acordo com o dia que você acessa a planilha. Voltando para o acesso rápido, podemos começar a explorar a segunda seção da aba. Temos, em ordem, a data de hoje, o tempo que você estudou, o status da meta de questões e a quantidade de questões que você fez no dia. Na coluna R, deixei vários atalhos para as abas importantes e, clicando no emoji de casa, vamos para o dashboard, que é onde a grande maioria dos dados dessa planilha ficam organizados. No dashboard, temos a data de hoje e o símbolo de ofensiva. Abaixo da ofensiva, o avatar, uma lista resumo com a quantidade de listas previstas, as questões erros pendentes e o status da meta diária de questões, que pode ser definida em metas, assim como a meta anual que está logo abaixo. E não podia faltar um heatmap de questões, né? Para navegar no dashboard, é possível usar os botões do cabeçalho ou rolar a tela até chegar na seção que deseja. O resumo geral traz o gráfico bimestral de questões e, sob o gráfico, temos a tabela de detalhes, os dados gerais por matéria e o gráfico de proporção de estudo. Nas tabelas de detalhes e de matérias, compilei todos os dados gerais da planilha, então você pode consultar o resumo de tudo o que fez sempre que quiser. Em análise de provas, você vai acompanhar a sua evolução nos simulados quanto ao desempenho e a confiança, além de ter bons insights sobre as suas principais dificuldades. Já o resumo mensal é bem autoexplicativo. A planilha reúne os dados por mês e o gráfico de questões mensal. Para mudar o mês, basta selecionar o que deseja ver no menuzinho acima do gráfico. Agora, essa parte aqui é a minha favorita do dashboard. Na análise por matéria, você escolhe a matéria que deseja ver e a planilha irá detalhar tudo sobre ela, o que inclui a abreviação, o grupo que ela pertence, a importância que você definiu, os seus principais inimigos, ou seja, qual o tipo de erro mais comum que você tem na matéria e outros detalhes. Além disso, a planilha também te dá sugestões, de forma bem parecida com o que eu já expliquei lá na aba de matérias, só que lá a sugestão era por assunto. Aqui a planilha observa a matéria como um todo. Em metas temos 3 áreas. Na primeira, você coloca o total de questões que quer fazer no mês, seguido pelos dias que você deseja estudar. A planilha, então, calcula a quantidade diária de questões que você deve fazer para bater a meta. É claro que é só uma sugestão. Então, se a meta ficou muito alta, você pode só digitar uma nova. Na segunda área, você pode definir a meta de acertos em prova por grupo. Na terceira área, você também pode escolher a meta anual. A única coisa que precisa se atentar é o limite de 15.000 questões. É o total de questões que essa planilha suporta. Em redação, temos o gráfico de desempenho e de competência, além da proporção de erros e outros detalhes que podem te ajudar a entender como melhorar na nota. Para finalizar o dashboard, coloquei uma parte dedicada ao tempo de estudo. Então, você pode ver as horas estudadas por matéria, por ano e por mês, com gráfico de tempo por dia do mês e a média de horas por dia. Agora que você já conhece o dashboard inteiro, está na hora de aprender como cadastrar as questões. Como falei na introdução desse vídeo, o cadastro dessa planilha é questão a questão, como se fosse um cartão-resposta, e essa é a desvantagem dessa planilha quando comparada com a versão anterior. Mas o que você perde um pouco em praticidade, você ganha em detalhes. Por isso, essa planilha é mais avançada que a única que eu já postei aqui, que é a intermediária. Apesar disso, é bem fácil de cadastrar e você não precisa digitar tudo todas as vezes. A planilha suporta até 15.000 questões, ou até 372 dias de uso. E como ela não é datada, caso você atinja algum desses dois limites, basta só fazer uma nova cópia da versão mais atualizada e começar de novo. Temos 10 colunas para preencher. Em C, você vai selecionar a data. Em D, o tipo. E aqui temos 3 opções: lista de exercícios, provas e questões avulsas. Eu vou começar cadastrando as questões avulsas. Em nome, vou colocar a plataforma. Nesse caso, usei o Estuda. Em questão, vou digitar 1 e em matéria, vou selecionar matemática. Eu vou repetir o mesmo processo na segunda linha, só mudando o número de 1 para 2.
Agora que eu já fiz isso, é só selecionar tudo que foi preenchido nas duas linhas e arrastar para baixo, segurando o canto inferior direito da célula, até o número de questões necessárias. Pronto, as questões já estão cadastradas. Esse processo é bem mais rápido do que parece. Normalmente, custa menos de 30 segundos do meu tempo. Seguindo para a parte de correção, você pode corrigir tudo de uma vez ou preencher enquanto faz a questão. Para preencher enquanto resolve as questões, use um segundo monitor, tablet ou divida a tela. Para dividir a tela, basta segurar a tecla do Windows no teclado junto com alguma seta. No caso, gosto de deixar a planilha na esquerda. O processo agora é só resolver a questão e já marcar ali se acertou, a confiança, o motivo do erro, corrigir bem a questão. Vou passar para cada etapa de correção na planilha. Em acertos, você vai responder se você acertou, se você errou ou se aquela questão foi anulada. Questões anuladas não influenciam nos acertos e nos erros, e, por consequência, também não alteram o desempenho. Preencher a confiança é opcional. Você pode ter certeza, dúvida ou chutar a questão. Os chutes influenciam no desempenho real, então cada chute desconta um acerto. Isso ajuda muito a não se enganar pela sorte. Você ainda vai ter acesso ao desempenho aparente, que é o comum sem descontar os acertos, mas acredito que levar em consideração o desempenho real é mais construtivo nos estudos. Em motivo de erro, você pode selecionar entre tempo, pegadinha, conteúdo, interpretação ou atenção. Preencher aqui também é opcional, mas é com essa informação que a planilha consegue gerar as sugestões por assunto e por matéria, como expliquei quando falei lá da aba de matérias. Qualquer questão pode ser adicionada no caderno de erros. Basta selecionar Adicionar na coluna L. Fazendo isso, a planilha criará um ID para aquela questão e ela será separada para a aba do caderno. Em cadernos de erros, você vai ver o ID e todas as informações que estavam lá no cadastro de questões. Isso para te ajudar a localizar a questão, tanto no seu material quanto na planilha. Quando você refizer um item, vão ser geradas 4 datas de revisão, que seguem a lógica da revisão programada, ou seja, com o intervalo de 3, 7, 14 e 21 dias. No final da lista, você terá o total de questões e o número de acertos. Uma vez que você já estiver satisfeito com o desempenho na questão, basta marcar a caixinha em B para sinalizar que aquela questão já foi revisada. As questões feitas aqui não contabilizam para o total diário. Se quiser contabilizar essas questões, você vai precisar registrar como questão avulsa lá no cadastro de questões. Agora que você já sabe como cadastrar as questões avulsas e como funciona o caderno de erros, vou falar um pouco sobre as listas de exercício, que possuem aba própria para ajudar a organizar as listas de um jeito prático. Na aba de listas, comece preenchendo o nome da lista de exercícios, prazo de entrega, o total de questões e a matéria. Vou usar um nome genérico nesse exemplo e perceba que ao colocar o prazo de hoje, a planilha vai me avisar que a lista está atrasada. Ela também já vai aparecer tanto no acesso rápido como no calendário, na data correta. Então, essa ferramenta ajuda bastante a não perder os prazos de entrega. Com a lista cadastrada, podemos ver o contador de dias, end day, a barra de progresso da lista, além dos dados básicos de acerto e desempenho. Antes de mostrar como cadastrar as listas, queria falar que deixei um espaço dedicado para provas parciais. Arrastando a tela para a direita, temos a tabela de provas parciais, que funcionam exatamente como as listas que eu acabei de mostrar. A única diferença é que ela não tem prazo de entrega em barra de progresso. Voltando para o cadastro de questões, selecione a data, o tipo como lista de exercício e o nome, que deve ser idêntico ao que você registrou lá na aba de listas. Coloque o número, a matéria e o assunto nas colunas indicadas. Em seguida, repita para a linha de baixo. Então, selecione as duas linhas e arraste até a quantidade de questões que tem na lista. Com isso, já está tudo cadastrado e as questões só estão esperando a correção. Depois de completar a lista de exercícios, volte na aba de listas e marque a caixinha para indicar que está tudo certo. Lembrando que você não precisa fazer tudo de uma vez, então você pode dividir a mesma lista em dias diferentes, ou então fazer só metade, marcar como concluída e usar o resto da lista como revisão. Enfim, o que é legal nessa planilha é essa liberdade para você conseguir administrar o seu estudo como bem entender. Agora, falando sobre o cadastro de provas, vamos voltar para o cadastro de questões. A planilha suporta que uma mesma prova seja feita em até 2 dias diferentes. Assim, se você cadastrar 90 questões num dia e 90 questões no outro, a planilha já vai interpretar como 2 provas, mas condensa o resultado numa só linha na aba de provas para facilitar a visualização. É mais fácil de entender na prática, por isso vou cadastrar minha prova do Enem 2023 como um exemplo para vocês e, para isso, vou usar o raio-x do Estuda, que com apenas a nota do Enem encontra os acertos e erros por questão.
além da coerência e outras informações úteis. Aqui o importante é manter o nome da prova igual para todas as questões dessa prova e selecionar o tipo de questão como prova. Como eu já fiz o processo de cadastro rápido 2 vezes nesse vídeo, vou adiantar essa parte. Se você quiser ver com mais calma, eu usei esse mesmo exemplo no vídeo da planilha só de questões, e é a versão limitada dessa planilha. Com tudo cadastrado, podemos ir para a aba de provas. Começando pelo cabeçalho, temos o desempenho aparente e real, o total de questões, a média de acertos, de erros, chutes e de desempenho por matéria. Abaixo do cabeçalho vai estar o nome da prova que você preencheu lá no cadastro, além das datas que você fez essas provas. Lembrando que mesmo que apareça a prova só numa linha, se as datas forem em dias diferentes, a planilha já considera como 2 simulados. Arrastando a tela para a direita, podemos ver mais detalhes, como a meta que você define por grupo, a média de acertos e quantas vezes que a sua meta foi atingida. Você define as metas lá no dashboard, como já comentei nesse vídeo. Eu deixei configurado para contar a média de acertos por grupos, pensando na prova do Enem. Então, a planilha só vai contar a média caso o número de questões no grupo for igual a 45, o que permite que você faça outros tipos de prova sem prejudicar o acompanhamento da sua evolução por área do conhecimento. Caso você não vá fazer o Enem e não precise desse tipo de filtro, eu deixei detalhado lá no manual no Notion dessa planilha como mudar. Ao arrastar a tela um pouco mais para a direita, temos as médias gerais por matéria e todas as 20 matérias estão aqui. É muita informação e todas elas já estão organizadas no dashboard, de uma forma melhor e mais fácil. Mas se você quiser acompanhar por aqui, pode também. Para finalizar a aba de provas, temos 4 gráficos para acompanhar a evolução de acertos por grupo. Essa parte aqui foi criada para quem vai fazer o Enem, então só vão aparecer os acertos dos grupos com 45 questões. A próxima aba desse tutorial é o cronograma dinâmico. É um tipo de cronograma que não acumula, passa por todas as etapas de aprendizagem e possui revisão programada. Você vai selecionar a matéria e o nome do assunto que deseja acompanhar. Esse assunto precisa já estar cadastrado na aba de matérias para contabilizar de forma automática. E, assim que o assunto foi registrado certinho, a planilha já vai encontrar as informações e as sugestões de estudo baseado no número de questões, o desempenho, o tipo de erro e na confiança. Passando para a direita, temos as etapas de estudo. Você vai preencher a data que começou a estudar e marcar as caixinhas quando completar cada fase. É claro que você não precisa passar por todas se não quiser. Bom, a recomendação de estudo é que você faça até 5 questões antes de assistir a aula para ajudar na retenção do conteúdo. Depois escolha entre assistir a aula ou ler a teoria. Após a teoria, temos 2 tipos de lista. As EPs, que são os exercícios propostos pelo seu material, e as ECs, que são os exercícios complementares. Você não precisa fazer essas 2 listas no mesmo dia. Inclusive, sugiro que fragmente o estudo. Assim, você dará mais tempo para o cérebro processar as informações, além que a lista complementar já acaba servindo como a primeira revisão. Assim que você marcar a lista complementar como concluída, a planilha começará a calcular as revisões programadas. Essas revisões são espaçadas em 1, 3, 7, 14 e 21 dias. Depois, elas passam a ser recomendadas a cada 30 dias. Você percebeu que a sugestão não é fazer as 4 etapas em seguida? Isso porque o objetivo desse cronograma é otimizar o aprendizado. Portanto, já é esperado que você não absorva tudo no primeiro contato com a matéria. Você pode e deve usar as revisões para reforçar a teoria. Caso escolha fazer flashcards nas revisões, marque a caixinha do Anki assim que terminar a criação dos cards. Caso perca uma data de revisão, não tem problema. Basta selecionar a data que revisou manualmente, que, ao marcar a caixinha, a planilha já calculará a próxima data normalmente. Agora que você já sabe como o cronograma funciona, só queria comentar algumas utilidades extras. Primeiro, no canto superior esquerdo, coloquei um contador das revisões do dia. Abaixo dele, os primeiros 5 temas com revisões pendentes ficarão destacados para ajudar na localização dos assuntos. E, na tabela, o número do assunto também fica destacado em verde para sinalizar que existem revisões pendentes. Para o cronograma dinâmico é isso. Então chegou a hora de seguir para a aba do gerenciador de aulas. Aqui você cadastra as aulas do seu cronograma e pode registrar quantas já viu, acompanhar quantas estão atrasadas e as aulas futuras. Não é necessário cadastrar tudo de uma vez, até porque é normal que as aulas mudem ao decorrer do curso que você está fazendo. Para facilitar o cadastro, deixei ali no canto superior esquerdo destacado o último dia que você cadastrou a aula. Recomendo que cadastre as aulas do mês seguinte no último final de semana do mês atual. Por exemplo, no dia 30 de março, que foi um domingo, separei um tempo para registrar todas as aulas de abril na minha planilha pessoal. Então, durante esse mês inteiro, eu só preciso acompanhar
acompanhar o calendário e o acesso rápido para saber que aula eu tenho. Para cadastrar uma aula, selecione a matéria, a frente ou a etapa do assunto, o assunto e a data prevista para a aula. Assim que a aula for assistida, basta marcar a caixinha para mudar o status dela na planilha. As aulas do dia aparecem automaticamente no acesso rápido, mas se quiser adicionar uma aula atrasada ou futura no acesso, basta marcar a caixinha e adicionar ao acesso rápido. Agora que você já sabe registrar as aulas, vou seguir para o cadastro de redação. Na aba de redação, temos o espaço para acompanhar desde o processo de escrita até a avaliação do desempenho. Na coluna C, a nota de redação é calculada automaticamente somando as 5 competências, como acontece no Enem. Já na coluna D, aparece o status da redação, que pode ter até 5 variações, dependendo da etapa em que você está. A célula D aparecerá como pendente até que você termine a escrita da redação. Depois que finalizar, marque a caixinha na coluna H para seguir para o próximo status, que é aguardando o corretor. Assim que o corretor corrigir a sua redação e você marcar a coluna I como entregue, a coluna D mudará para esperando a correção. Você pode corrigir a sua redação na própria planilha, registrando as notas por competência, os pontos fracos e usando o caderno de erros de redação. Quando finalizar o estudo dos seus erros de escrita, marque como corrigido. Se o seu texto tiver uma nota abaixo de 960, a sugestão é que você reescreva a redação. Depois de reescrita, marque a coluna K e verá que o status será alterado para finalizado. Arrastando para a direita, temos as etapas de escrita e preencher o tempo aqui é super opcional. A marcação de tempo por etapa é útil para quem demora muito para escrever, o que é o meu caso, e foi registrar o tempo que me ajudou a diminuir de 3 horas e meia para cerca de 2 horas de escrita de redação, o que foi essencial na minha melhora na prova do primeiro dia do Enem, porque assim tive mais tempo para linguagens, por exemplo, o que me permitiu conquistar os 41 acertos na área na última prova do Enem. Continuando para a direita, temos ali as notas por competência. Caso a sua prova seja outra, você pode só apagar a fórmula na coluna C e preencher a nota diretamente por lá. Depois disso, existem 3 colunas para sinalizar as principais dificuldades que teve na redação. O caderno de erros de redação é uma ferramenta simples, mas pode ser muito útil para registrar não só os erros, como as soluções e os comentários do corretor. Aqui você vai selecionar a redação que deseja corrigir, depois digitar a linha do erro que cometeu, escrever a palavra ou o trecho errado e corrigir ao lado. Retornando para o acesso rápido, o último atalho da coluna R é o de hábitos. No tracker de hábitos, temos o acompanhamento por mês. O mês atual fica destacado em verde e você pode clicar no menu para navegar. Essa planilha não é datada, mas se você estiver vendo esse vídeo depois de 2025, precisará atualizar as datas. É bem fácil, basta clicar no primeiro dia do mês e selecionar o ano correto. Vamos à explicação. Criei esse tracker com o livro Hábitos Atômicos em mente, que para mim é um dos únicos livros de autoajuda que realmente ajudam em alguma coisa. Então, o funcionamento é um pouco diferente de um tracker normal. Primeiro, vá no mês atual e coloque o título do seu hábito. Depois disso, selecione a categoria que o hábito pertence. Deixei 9 já cadastradas, mas você pode adicionar mais 7 opções na tabelinha que está escondida mais à direita. Com a categoria escolhida, está na hora de selecionar a quantidade e o que vai fazer. É aí que o livro que eu comentei entra em cena, porque uma das recomendações do autor é começar com a menor versão de um hábito possível. Por exemplo, se você quer começar a estudar, um hábito mínimo seria estudar 5 minutos por dia, o que pode ser pouco, mas que depois de alguns dias, esse mini hábito pode e provavelmente vai escalonar. Por isso que o título do hábito, a quantidade e a unidade são preenchidos em colunas separadas. Assim você tem a flexibilidade de evoluir no decorrer do mês. A unidade é o complemento desse número. Deixei alguns exemplos como páginas, minutos e repetições, mas você pode alterar ou adicionar mais clicando no símbolo da caneta no final da lista. O seu hábito já está pronto para acompanhar, mas você ainda precisa adicionar as metas preenchendo o número de dias abaixo do emoji de alvo, o que permite que você comece um novo hábito quando quiser, e não só no primeiro dia do mês ou na segunda-feira.
Para sinalizar a conclusão de um hábito, basta marcar a caixinha do dia correspondente e é isso. Para finalizar, vamos para a aba de controle de horas. No cabeçalho, você verá a semana atual com os minutos totais estudados e quantas horas estudou, em média, por dia. Abaixo, temos a visão semanal das horas de estudo. Essas semanas estão configuradas para 2025, mas você pode reajustar clicando nas duas setinhas entre a coluna E e H e alterando a data de início e fim da semana. O tempo de estudo é cadastrado na tabela do meio e é bem fácil. Selecione a data, a atividade e depois registre o tempo em minutos. Além das 20 matérias da planilha, você pode adicionar mais 10 atividades para acompanhar o tempo. Para isso, basta escrever o nome da atividade no espaço extra da tabelinha de cadastro de atividades, à direita. É isso. Espero que essa planilha possa te ajudar nos seus estudos. Você pode acessar o manual da planilha no Notion para informações extras sobre esse material e me chamar na DM do Twitter caso tenha alguma dúvida. Bons estudos!